Um salve para você que nos acompanha aqui fielmente ou você que está chegando agora no canal do Professor Kraus. É sempre uma alegria poder saber que enquanto eu estou filosofando do lado de cá, tem alguém do lado de lá, você acompanhando essas nossas aventuras pelo universo das humanas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre reflexões a respeito do mundo dito pós-moderno. Pois é, o mundo pós-moderno, líquido, segundo Zygmunt Bauman, já foi interpretado pelo pensador francês Michel Foucault como uma sociedade disciplinar. A gente também pode lembrar de um outro francês chamado Guy Debord. Ele, ao contrário de Foucault, que reconhece na sociedade dita pós-moderna uma sociedade disciplinar, Debord reconhece a nossa sociedade como uma sociedade do espetáculo, onde as relações são mediadas por imagens. Pois é, só que agora a gente vai ver uma outra interpretação. Mas antes de dizer que interpretação é essa, aproveita para se inscrever se você não é inscrito, ativa as notificações, vai deixando aí o teu like e agora roda a vinheta! Então chega mais! Nós vamos falar sobre uma interpretação alternativa e bastante atual do mundo contemporâneo, chamado por muitos de mundo pós-moderno. Pois é, nós vamos falar um pouco sobre a interpretação e as reflexões de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Vamos tentar conhecer um pouco sobre esse pensador. Estamos diante de um pensador que fala da alienação e dominação, do inferno do igual, da sociedade do cansaço e da exploração a que nos submetemos. Byung-Chul Han é um filósofo de origem sul-coreana que fez sua carreira na Alemanha e em alemão, inspirado na obra de alguns dos mais célebres e mais difíceis pensadores desse país, de Hegel a Heidegger. Tem um livro, inclusive, chamado No Enxame, Reflexões sobre o Digital, que é uma crítica demolidora do papel das redes sociais na sociedade atual. O professor Han, ele tem obras como A Sociedade do Cansaço, A Sociedade da Transparência e A Agonia do Eros, que são obras traduzidas para o português. Por trás da fama do professor Han, há uma carreira contra a lógica da vida. Ele nasceu em 1959 em Seul e decidiu ir para a Alemanha após abandonar seus estudos de metalurgia. Em 1994, se doutorou pela Universidade de Munique com a tese sobre Heidegger e pouco depois começou a trabalhar como professor universitário. Pois é, Byung-Chul Han é uma das vozes que eu particularmente gosto de ouvir no que diz respeito a essa reflexão crítica, essa interpretação sobre o momento que nós estamos vivendo. Nessa obra em especial, que eu destaquei, A Sociedade do Cansaço, o que é que nós vamos ter de bastante relevante, não só para quem é estudante, que está aí no ensino médio, que está na faculdade, mas você que é estudante da vida. O que é relevante que a gente pode destacar da obra do pensador sul-coreano? O seguinte, quando nós pegamos aí o final do século passado, principalmente, nós temos como principais problemas de ordem, digamos, de saúde, nós temos problemas de ordem bacteriológica, de natureza bacteriológica. Então, esses problemas de ordem bacteriológica refletem, digamos assim, a condição, uma das marcas da condição das pessoas que viveram no final do século passado. Nós temos, de fato, um controle, nós temos uma rigidez, uma disciplina, como diz Foucault, mas ao mesmo tempo nós não temos um nível de avanço, desenvolvimento da ciência que permita, por exemplo, a gente poder combater todos os males que se manifestam do ponto de vista das bactérias que vão atingir as pessoas e acometê-las de vários males. Mas na medida em que a ciência vai avançando, nós temos o surgimento dos próprios antibióticos, nós temos também um progresso aplicado à área do saneamento, e as pessoas vão naturalmente tendo mais recursos para poder desenvolver a sua higiene e etc. Em suma, o que Byung-Chul Han ele tenta trazer como reflexão é a seguinte ideia: nós superamos, até em virtude do desenvolvimento da tecnologia, da própria medicina, da farmácia, enfim,
Da ciência, de modo geral, nós superamos aqueles problemas que eram mais do campo da bacteriologia, do saneamento básico, da higiene, etc. No entanto, nós temos, em pleno século XXI, problemas que se manifestam ainda de forma mais devastadora do que no passado. E por que ele argumenta nesse sentido? O que é que ele chama de sociedade do cansaço? Nós estamos vivendo, no mundo pós-moderno, uma lógica de velocidade das atividades. O nosso cotidiano é repleto de multitarefas. Então, nós temos que estar em vários lugares ao mesmo tempo, desenvolvendo uma série de atividades. Nós somos cobrados por alta produtividade. As metas que são estabelecidas, elas vão atingindo patamares que vão sendo elevados pouco a pouco. Nós nos cobramos também. E aí, automaticamente, problemas como estresse, como burnout, como, enfim, uma série de transtornos que vão desde a questão alimentar até a insônia, eles são efeitos colaterais de uma sociedade que se pautou pelo ritmo cada vez mais acelerado das atividades em nome de uma produtividade que é colocada na cabeça das pessoas de alguma forma, e nós, de certa forma, vivemos e encarnamos isso. Nós acreditamos que nós somos fontes inesgotáveis de produtividade. E aí é natural que os problemas que outrora eram de ordem bacteriológica, hoje, na chamada sociedade do cansaço, sejam de ordem psicológica. Nós não temos um tempo suficiente para comer, para fazer a digestão, para dormir, para descansar, para se divertir, porque nós temos que abastecer as nossas próprias vidas e automaticamente o sistema com a nossa produtividade, seja a produtividade de conhecimento, seja a produtividade de bens, de dinheiro, de riqueza ou dos produtos que nós estamos envolvidos aí nas nossas atividades profissionais. Então, a reflexão trazida nessa obra intitulada Sociedade do Cansaço pelo professor Han, a reflexão ela é extremamente atual na medida em que nós, eu e você, nós estamos inseridos dentro dessa lógica frenética onde nós olhamos para a nossa semana e a impressão que a gente tem é que a gente não tem tempo suficiente para executar tantas tarefas. E o que ele percebe também é que o próprio advento de novas tecnologias faz com que nós consigamos, de alguma forma, dar conta de algumas tarefas, porque a gente não tem necessariamente que executar de forma presencial. Mas mesmo assim, essa tensão desencadeada por essa série de obrigações que nós temos no dia a dia, essas tensões acabam explodindo nas nossas mentes. Então é natural que nós, no final do dia, quando a gente chega em casa, a gente está esgotado, a gente está exausto. E muitas pessoas, na verdade, a sensação que tem, e eu sou um exemplo disso, a sensação que a gente tem é como se a gente fosse aquele smartphone, sabe, antigão, que a bateria já deu, o sistema dele já deu, e por mais que você coloque ali na tomada para recarregar, ele não recarrega. A sensação que a gente tem, muitas vezes, é que quando a gente vai para o momento de descanso, a gente não consegue ter um descanso que seja, de fato, aquele que vem para recarregar as nossas forças. Isso se deve não só à falta de tempo que a gente tem para descansar, mas quando a gente vai descansar e a gente vai, na nossa cabeça, uma série de atividades que a gente tem para o outro dia, esse enfado, esse cansaço, ele acaba sendo a companhia constante das nossas vidas. A minha recomendação de sempre é que você possa, por conta própria, fazer a sua leitura, a sua interpretação. E nesse caso, eu estou apresentando aqui para você, que ainda não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse filósofo sul-coreano, eu estou apresentando para você uma interpretação bastante interessante dos tempos que nós estamos vivendo, desse momento caótico, frenético, de alta velocidade, de alta exigência, de alta produtividade. Se você ainda não é inscrito no canal, é a oportunidade que você tem para se inscrever. Eu peço também que você recomende o nosso canal para os seus amigos, para a galera da faculdade, a galera da escola, que você possa compartilhar aí o link nas outras redes. Nós temos aqui, olha, as nossas redes aparecendo para você. Conhecer o nosso trabalho também no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim. Então é muito gratificante, como eu falei, é sempre gratificante saber que você está aí do outro lado acompanhando. E nós vamos abordar ainda o pensamento do professor Han e de outros tantos pensadores e pensadoras para que essa nossa tarefa de propagação do conhecimento ela possa ser cada vez mais expandida com a sua ajuda. Então, um grande abraço e até a próxima!